diversos problemas e eu tinha que fazer uma avaliação dessa área. Quais eram os problemas? Eu perguntei para a inteligência artificial por onde que ela começaria. E ela me auxiliou a dar o primeiro start. Acertou? Não. Mas eu consegui olhar. E às vezes você já tem a resposta pronta daquilo que você quer resolver. Mas uma pergunta para a inteligência artificial que seja rápida poderia te auxiliar a ver outros lados. Aumentar a produtividade, que é uma das coisas que a gente mais usa hoje, de fato, você, ao invés de você ter que fazer o próprio resumo do texto, você pede para ela fazer o resumo do texto. Ao invés de você compilar um compilado de arquivos sozinho, você pode pedir para ela compilar vários textos em um só. Né? Então, esse aumento de produtividade está associado a tarefas repetitivas. Né? E acessar conhecimento e informação. Então, a gente sempre está ali, tem uma possibilidade muito grande de aprender com ela. E a gente usa isso muito, assim, principalmente nas questões mais avançadas. Por quê? Porque você acessar informações fáceis, por exemplo, previsão do tempo, notícia, PIB do país, dados assim, por exemplo, é muito fácil. Você entra no Google e você consegue essa informação. Aqui eu estou falando de aprendizado mesmo. Então, me ensine a fazer uma automação no Make para eu não precisar receber o e-mail e ficar lendo. Então, esse tipo de conhecimento, ele não é fácil de você conseguir. Não é fácil você fazer uma automação num software que não tem uma notícia ou o Google não informa direito. Né? Então, aqui a inteligência artificial para acessar conhecimento e informação é uma coisa que a gente pode explorar muito mais. Né? E aí eu gosto de colocar nessa balança aqui. Balança ou quadrado. Repetição versus complexidade. Isso é um cálculo que eu faço. Eu faço mais ou menos dois cálculos. Um é esse. Eu colocaria nessa cruz aqui, se a tarefa for muito repetitiva e ela tem uma baixa complexidade, muito repetitiva com baixa complexidade é o ideal para uma inteligência artificial. Por quê? Se todo dia eu tenho que olhar o diário oficial e avaliar o que é mais importante e produzir um resumo, eu poderia automatizar isso. Porque não precisa mais de mim. É só fazer uma tarefa repetitiva e simples. Né? Agora, se essa repetição é baixa, vale a pena fazer manual. Né? Então, às vezes, você vai ganhar mais tempo fazendo manual, porque para você deixar ele automatizado, ou passar um bom prompt, chegar a uma resposta legal, leva tempo. Então, às vezes, é mais interessante você fazer manual. Às vezes, a tarefa tem alta repetição e alta complexidade, que seja um processo que a gente necessite supervisionar. Então, aqui a gente tem algumas informações delicadas, algumas coisas, alguns cálculos que a gente não pode deixar só a IA fazer sozinha. Por exemplo, a matéria que vai ser vinculada, né? o último documento que você vai publicar. Você não vai deixar somente para a IA fazer. Né? Agora não, entregar um relatório para mim. Tranquilo, ela pode fazer. Porque, no fim, o produto final não é tão sensível, não é tão complexo. Aí a gente tem uma parte também que são decisões. Né? Se ela for de alta complexidade, baixa repetição. Ou seja, todo final do mês você tem que analisar um relatório e tomar uma decisão. Se você vai continuar aquela tarefa ou não. Na maioria das vezes não vale a pena você aplicar a inteligência artificial. Né? Porque é extremamente complexo, é uma decisão, então não cabe muito a inteligência artificial, que é mais uma ferramenta
para nos auxiliar a tomar uma decisão. E a segunda forma de calcular isso, que eu faço, é a questão do custo, e aí você pode incluir o seu tempo e o custo da ferramenta. Porque, né, obviamente, inteligência artificial hoje a gente tem acesso à versão gratuita, mas ela não é paga. As boas inteligências artificiais, elas têm que ser pagas. Se você usa a inteligência artificial todos os dias para tarefas relativamente importantes, o ideal é que você pague, que vai te entregar um resultado melhor, mais rápido. E a segunda coisa é o teu recurso, né? O teu tempo. Por quê? Você vai dar um prompt para ela. Ela vai te entregar um resultado. Vocês já fizeram isso de que ela não entrega um bom resultado. Aí você vai lá e refina. Aí você vai lá e faz de novo. Então, e aí às vezes você faz manualmente, a partir daquele resultado mais ou menos, é mais rápido do que ficar tentando refinar. Isso acontece muito para apresentações. Já utilizaram o Canva na inteligência artificial? Ele te entrega ali o primeiro resultado. Mas a partir dali é melhor você fazer o manual e não tentar refinar. Faz sentido? Que eu estou colocando para vocês? Então isso é mais para a gente ter em mente quando a gente for utilizar ou até quando a gente for tomar a decisão de pagar uma ferramenta. Que nem nós lá, você fazer um texto, começa lá, faça assim, assim, resultado. Aí corrige isso, não é resultado. Aí o que tem que fazer? Tem que fechar aquela aba e abrir uma nova com já o prompt já certinho. Aí assim ela vai querer, mas mesmo assim ela não. Então você paga? Sim. E tem a diferença, que nem o meu pessoal eu não pago, mas o da prefeitura é pago. E aí dá uma grande diferença de respostas e velocidade que vai dar. Né? Você consegue ver isso. E tem uma outra coisa também, né, pessoal? A inteligência artificial não paga, a gratuita, a maioria delas armazena seus dados, e lá quando você aceita o termo, ela está colocando como vai utilizar os seus dados para treinar a máquina. Então é como se você colocasse seus dados para ficarem públicos. Então tem que entender isso. A gratuita também, ela vai utilizar seus dados. Geralmente apaga não. Geralmente ela preserva. Quer ver um que é explícito? É os de imagem. Alguns de imagem, por exemplo, tem uma inteligência artificial de imagem que é muito boa, que é o Leonardo.ia. Essa daí, ela deixa muito explícito. Ó, qual imagem você produzir com a gente aqui, vai ficar público. Se você não quiser tornar público, pague. E aí faz sentido, né? Porque para imagem, às vezes você quer uma imagem que só você gere. Você não quer deixar público. Bom, vamos dar uma olhada em prompts, então. Talvez aqui, vocês todos que já usam, seja alguma coisa meio redundante. Mas eu queria focar em entender esse conceito de prompt e para a gente tentar evitar os erros. Isso é muito legal. Vai, o pessoal disponibiliza. E até porque tem uns exemplos ali e tal, não precisa copiar tudo, não. Tenta entender o conceito aqui, né? Tem várias formas de você passar essa lógica de prompt. Tem, por exemplo, quem fala sobre a metodologia CAFE, que é conceito, ação, forma e especialidade. Olá, tudo bem? Chega aí. Esse aqui que eu estou propondo é até um pouco mais simples, porque a ideia aqui é que a gente, toda vez que a gente for fazer um prompt, que é um comando, né? Prompt, como vocês fazem já. Tudo bem, pessoal? Beleza? Toda vez que vocês fazem um prompt, vocês estão fazendo um comando, certo? A ideia é que quanto melhor o seu prompt, melhor o seu resultado, menos tempo você perde. Tá? E como que a inteligência artificial
ela faz a execução do seu comando. Ela vai olhar o teu comando e ela vai tentar te trazer uma resposta mais específica possível. Se você for específico. Né? Então, aqui, por exemplo, defina o seu papel. É muito importante você definir um papel para ela, porque é a partir disso que ela vai acessar determinadas áreas de conhecimento. No caso, eu vou dar um exemplo. Você vai pedir para ela uma questão de fazer um vídeo, né? Um roteiro para um vídeo. Então, primeiro de tudo, você vai definir um papel. Você vai dizer quem que você é. Você é um especialista em comunicação política. Ou você é um assessor parlamentar que trabalha na prefeitura do município, né, do Paraná. E aí, dizendo o papel, ela já consegue te endereçar conhecimentos mais específicos. Mas não só isso, né? Você vai passar para ela um contexto e um objetivo. Então, você vai dizer para ela, nossa, estou aqui na prefeitura produzindo vídeos, né? E o meu público é a juventude universitária e o assunto é investimento em educação tecnológica. Então, aqui eu estou dando um contexto, né? Estou dando basicamente para ela insumos. E por fim eu peço o que eu quero. Crie um roteiro para um vídeo de 45 segundos para o TikTok ou Reels com 3 cenas curtas. Eu estou sendo bem específico no que eu quero que ela faça. Né? E essa parte aqui também é muito importante, porque às vezes ela cria coisas muito além. Então, se você não fala, por exemplo, eu quero um vídeo com 3 cenas 45 segundos, mas ela pode processar um vídeo de 2 minutos. E qual é o resultado disso? É que até ela te entregar esse processamento, ela vai levar muito mais tempo. Se você pedir, por exemplo, uma ferramenta que cria vídeo, fazer um vídeo de 2 minutos versus um vídeo de 10 segundos, faz toda a diferença na quantidade de tempo que ela precisa para processar e também no dinheiro que você vai investir nela. Então, começa por aqui esse conceito. Mas não só isso, né? Você tem uma engenharia por trás. Vocês que estão escrevendo, esse material vai ser disponibilizado também. Mas só para vocês saberem também. E se precisar, eu volto, tá? Mas por trás, pessoal, do prompt, não sendo simplesmente simplório, né? Na questão de fazer um pequeno prompt, tem uma engenharia por trás. A engenharia de prompt na verdade, a gente tentar entender como fazer o melhor prompt, como tentar conversar com a inteligência artificial. E ela tem alguns métodos, algumas técnicas. Talvez você já tenha utilizado essas técnicas, mas o shot, o zero shot, o few shot, é você dar um exemplo. Já fizeram isso? Já fez. Então, está aqui 3 exemplos de resumo. Então, faça a próxima tarefa de acordo com esse exemplo. Né? A gente usa muito, por exemplo, quando você quer que o relatório seja em um determinado formato, ou que você faça um roteiro de vídeo em um determinado formato. Né? Então, você alimenta com o formato que você quer. Chain of Thoughts seria você entender o passo a passo do raciocínio, para que você possa alterar alguma lógica. Então, você pede para a ferramenta fazer assim, bom, resolva esse problema matemático e mostre todos os passos de raciocínio antes da solução final. Para que isso? Para a gente saber como resolver um problema, para a gente entender onde que a gente pode pedir para mudar. Né? Então, isso é uma outra técnica. Uma técnica um pouco mais complexa é a árvore de pensamentos, que ela, na verdade, ela ramifica. Então, você poderia trabalhar com a inteligência artificial no seguinte sentido. Me entregue 3 alternativas para a resolução desse problema, ou me entregue 3 alternativas de texto com diferentes